Por que a gente se sente invisível até um estranho curtir uma coisa nossa? Foi isso mesmo que eu disse. Às vezes aparece um like e pronto. E ainda de alguém que você nunca viu na vida. Vale mais do que a sua própria opinião sobre si mesmo? E aí a gente entra num ciclo. Posta, checa, valida, repete. Tudo isso para silenciar aquela dúvida interna. Será que eu não sou o suficiente? Mas aqui tá o problema. Quanto mais você depende desse espelho externo, mais vazio você sente quando ele desaparece. Talvez esteja na hora de você parar de performar e começar a construir uma confiança que mesmo quando ninguém tá te olhando, ela não desmorona. A gente vive em 2026, tá sabendo disso? Hiperconectado, hiperexposto, dopamina, meu Deus. Mas nesse ambiente algo aconteceu. A opinião dos outros, de estranhos, começou a valer muito mais do que a nossa própria. E às vezes até dos nossos amigos ou familiares. Mas por quê? Porque as redes sociais transformaram validação em número. Isso não é novidade. As curtidas, visualizações e comentários, todos esses são mensuráveis, são comparáveis. E o cérebro adora isso. Como se fosse o seu próprio videogamezinho doentio. Será que eu consigo mais que aquela pessoa? Mas por trás disso tudo existe um medo muito mais profundo que dopamina. O medo de ser esquecido. O medo de não ser escolhido. O medo de ser irrelevante. Porque num mundo onde está todo mundo sendo visto o tempo todo, ou quase todo mundo, não ser visto parece não jogar o jogo legal. Então a gente expõe mais, demonstra mais, mostra mais. Afinal de contas, até o mercado entrou nessa. Que mercado? Todo o mercado. E aí a gente vai se adaptando para gerar mais aprovação e também, cada vez que o algoritmo se atualiza, lá estamos nós. Como é que a gente pode agora? Como é que a gente pode fazer agora, pela 10ª vez? Mas viver assim tem um preço, né? Bem alto. Manter essa versão curada de si o tempo todo é muito chato, é cansativo. Você começa a pensar em tudo como conteúdo. Ou, às vezes, tudo como post, um vídeo, uma ideia. Você poderia estar compartilhando, mas você poderia estar postando, mas você não tá. Você poderia estar aproveitando essa oportunidade, mas você está jogando lá fora. E aos poucos parece que a sua identidade começa a se fragmentar, ao mesmo tempo que você mesma tá rolando ali no feed e encontrando várias outras pessoas fazendo várias outras coisas que já funcionaram muito bem. Isso pode ser bom? Pode, mas também ao mesmo tempo você começa a se perguntar: quando é que eu vivo? Mas você não é uma má pessoa necessariamente. Você pode não estar fingindo. Você pode estar criando várias versões de si mesmo. Mas elas sempre vão depender do que funciona melhor, né? Isso aumenta a minha ansiedade, pelo menos. Não posso falar da sua, mas a minha aumenta. E aumenta a insegurança e aí cria uma ironia brutal. Quanto mais você tenta se conectar com o mundo inteiro, mais desconectado você se sente de você mesmo. Ninguém está dizendo que você não pode perseguir uma carreira como criador de conteúdo, ou mesmo gostar de compartilhar sua vida na internet. Eu mesma, claramente, estou fazendo isso. Então quem sou eu para julgar? Mas o ponto não é esse. Esse não é o verdadeiro problema. O problema é que a gente foi ensinado a valorizar o que é mensurável. Mas as coisas mais importantes, elas não são crescimento pessoal, integridade, honestidade, consciência, paz interna, solidariedade. Nada disso aparece em métricas públicas ou mensuráveis. Mas e as conquistas no privado, aquelas que ninguém vê, elas podem não ser públicas, mas elas mudam quem você é. Sua identidade vai depender de uma tendência. Nossa, quantas pessoas... Já era, né? Isso aconteceu muito comigo, uma época que eu queria muito ter um canal no YouTube, que eu não sabia o que eu queria fazer. E eu pulava de tendência. E de verdade, eu parecia uma maluca. E legal, foi um momento de experimento e tal, mas assim, eu mesma não sabia e era tão claro. E eu não falo isso por vergonha dos outros, mas eu mesma não tinha um motivo forte o suficiente pra estar fazendo o que eu tava fazendo, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu tava tentando tudo possível, eu também tava me frustrando constantemente, porque eu não aproveitava mais o que eu fazia, e não só isso, mas eu não me identificava mais. E se o seu valor for depender também da opinião alheia, bom, boa sorte, porque muda o tempo todo. Quando é baseado nos seus valores, é aí que se sustenta. Valores são como pilares de quem você é, da sua identidade. Isso vai te sustentar. O que eu defendo mesmo quando ninguém tá vendo? Que tipo de ações eu tomo quando ninguém tá vendo? Quando eu não me beneficio publicamente disso? O que continua sendo verdade pra mim, mesmo sem a aprovação de ninguém? E se for contra os direitos humanos vai se tratar, é isso que vai construir a sua verdadeira estabilidade interna. Mas isso não acontece automaticamente, né? Precisa de prática, movimento sem estímulo. Sem tela, sem validação. Eu sei que ninguém quer ouvir isso, mas eu mesma tô passando por isso. Aqui, gravando esse podcast, quando eu poderia estar assistindo uma série, meu cérebro está gritando pra eu poder fazer isso. E essa semana, quando eu não queria ir na academia nenhum dia e eu tava me arrastando, mas eu fui e eu sabia que tinha um propósito. Você precisa abrir tempo na sua agenda pra você ficar com você. E pra você praticar coisas que realmente são importantes pra você alinhadas a esses valores. Alinhadas a esses valores. É nesse espaço que uma identidade, uma confiança real começa a se apresentar. Talvez o problema não seja você se sentir invisível. Talvez seja o fato de você ter se acostumado a só se enxergar quando alguém tá olhando. E se em vez de viver com uma audiência infinita, que muda a cada milésimo, você começar a viver pra você.
Eu espero que tenha feito muito sentido, que você possa compartilhar com seus amigos que se interessem ou que possam precisar ouvir esse conselho, essa reflexão. Eu queria saber o que você achou, então não esquece de comentar. Críticas construtivas e sugestões de tema são muito bem-vindas. E eu te vejo na quinta-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente. Beijo. Nossa, o óculos tá muito sujo. Jesus.